Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de estilo. Boa noite, boa Seja noite. bem-vinda. Muito obrigada, que encontro bom. Ai, que alegria! Eu fiquei tão feliz que você aceitou meu convite. Ah, Fiquei mas como muito que eu ia feliz. recusar esse convite? Imagina. Ah, eu fico feliz, sabe? Porque eu sou cara de pau, eu convido as pessoas e eu falo, eu fico torcendo para que elas aceitem, né? Mas pode ser que não role, né? Mas eu fiquei muito feliz, Fê. Primeiro que eu tenho acompanhado Ah, o seu trabalho e tenho achado super legal tudo que você está fazendo, né? E segundo que a gente se conhece há algum tempo, né? Já tivemos algumas histórias juntas. uns meses aí, né? É, coisa pouca. Coisinha pouco. Muito obrigada, assim, foi uma trajetória. Nós trabalhamos juntas, eu e a Célia, num período muito bacana, assim, da nossa vida. E no audiovisual. Então, hoje em dia, eu não estou mais no audiovisual. Quer dizer, acabou que de uns anos para cá, eu acabei voltando, mas de outra forma, né? Mas não é mais meu foco hoje em dia. Mas às vezes rola, assim. E é Ah, que gostoso para legal. matar a saudade. E eu acho que uma vez no audiovisual, a gente nunca tá 100% afastado, né? Eu também tive meus altos e baixos no audiovisual, e assim, altos e baixos que eu digo, fiz várias coisas diferentes, né? E às vezes Uhum. você vai para um outro caminho e você fala, ah, não, agora acho que eu não vou fazer mais. Mas ele acaba vindo para a vida da gente de algum jeito, né? O fato de a gente saber lidar com isso acaba Sim. vindo para a vida da gente. Isso é interessante, né? Sabe, isso é uma coisa. Quando eu saí dessa área, fiz minha transição de carreira, 10 anos, um pouco mais atrás, né? Eu achei que não ia mais rolar, assim, que eu achava que eram áreas que não se conversavam. Mas, na verdade, tem tudo a ver. E ainda mais hoje, com redes sociais, todo mundo grava, né? E aí É, me vi de muito volta a bom. isso, assim, só que trocando de lado na câmera, né? Que É, ficava eu acho atrás, que é sempre agora. essa experiência é sempre boa, né? Porque a gente ficou muito tempo atrás das câmeras, ajudando as pessoas a gravar, e aí a gente tem que Uhum. ir para frente das câmeras. É bom porque a gente prova um pouco daquilo que a gente desenvolveu, né? Sabe Mas que muito. pensando nisso, assim, hoje em dia eu fico falando como eu era dura com as pessoas que eu dirigia, assim, porque, sabe? Não, tem que fazer. E é realmente muito difícil, assim, estar aí na frente Sim, das câmeras, né? Porque ainda mais hoje, assim, por exemplo, uma live, ela fica aqui 2 dias, sei lá, 48, 20, 24, 48 horas e sai do ar, né? Mas o material que a gente gravava era para sempre, assim. era Então, pra, é exatamente. eu imagino uma autocobrança muito maior, assim, Muito muito, muito grande. maior. É, eu tenho É. trabalhado justamente com isso, não só com a questão técnica, mas com essa questão também, porque eu também trabalho como terapeuta, então essa questão de a Uhum, pessoa entender que não existe perfeição absoluta, mas que uhum. sim, a gente pode ir lidando com essa, lidar com a autoimagem é difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? Nossa, é um processo muito bem complicadinho, assim, né? Mas que legal que tem pessoas como você e como eu para ajudar nisso, ajudar as pessoas a Muito se bom. E é sentirem um disso pouco que mais a gente vai segura, né? e é disso que a gente vai conversar. Sejam todos bem-vindos à nossa live, Su. Eu vi que a Ju também está por aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Felipe, É, meu e, amigo de infância também, tá nos que vendo. legal. Seja bem-vindo, Felipe. E, Fer, e assim, Hum, é legal porque eu quero que você conte tudo pra gente do seu trabalho que você está desenvolvendo, como funciona. uhum, E tem ok. tudo a ver com o trabalho do vídeo, com o trabalho da imagem. E eu acho que tem muitas nuances, que daí a gente vai conversar detalhadamente tudo. Eu queria primeiro que você agora se apresentasse e apresentasse o seu trabalho. Muito bem. Legal. Então, boa noite, pessoal. Eu chamo Fernanda Maranho e eu sou especialista em consultoria e gestão de imagem, tanto pessoal quanto profissional e corporativa. A gente trabalha essas três frentes de formas um pouco diferentes, mas eu atendo as três frentes, assim, porque eu tenho apego, eu não consigo deixar uma e trabalhar só com a outra, sabe? É muito minha paixão, assim, depois dessa transição de carreira, eu realmente posso dizer que eu encontrei o meu propósito, sabe? Que Então, legal. é.
Bom, a consultoria gestão de imagem, ela tem como propósito dar ferramentas para que as pessoas tenham uma imagem que seja, que seja, que tenha a ver com, se for para o lado pessoal, assim, com a personalidade, com os próprios valores, enfim. Então, o primeiro, ele passa por um trabalho investigativo. Então, eu tenho que conhecer realmente as pessoas, entender o que é importante, quais são os objetivos com a imagem que a pessoa quer transmitir e fazer esse alinhamento, né? Muita gente acha que a consultoria de imagem é assim, eu sou a dona do bom gosto e sei tudo sobre isso e vou determinar o que alguém vai usar ou não, enfim. E não tem nada disso, assim, é um trabalho todo Uhum. pautado em técnicas, em estudos muito da psicologia, do comportamental, Que uso legal. técnicas até de física, de geometria, é muito engraçado falar isso, Que né? ótimo. É muito É, bom. É então, e aí, interessante, né, Fê? Não querendo te cortar, mas imagina, desculpa. a gente quando, né, quando grava com as pessoas, a gente também acaba trazendo isso, né? Qual é o seu jeito de falar? Qual é o seu jeito de ser? Né? Como você Uhum. quer se comunicar com as pessoas? Eu acho que a roupa, né, a roupa, o estilo da pessoa também quer comunicar alguma coisa, né? Nossa, super. Na verdade, a gente está falando de comunicação não verbal. E quando a gente Uhum. fala de primeira impressão, que são as primeiras interações, né, que a gente tem com alguém, e trazendo isso muito para o lado tanto profissional quanto, por exemplo, a comunicação via internet. Então, tem vários estudos, eu vou trazer aqui um do Merabian, que é um psicólogo da UCLA, né, da Universidade da Califórnia. Você já deve, obviamente, ter ouvido, né, sobre o trabalho dele, mas que nas primeiras interações, né, a primeira impressão ela é 93% baseada em imagem. Então, Uhum. aquilo que a gente bate o olho e lê a pessoa, né? Todos nós temos essa capacidade de fazer a leitura da linguagem visual. Aí não estou falando do audiovisual, né? Estou falando a Uhum, primeira sim, de sim. visual mesmo. Então, ela é muito, muito importante, porque a gente tem que se basear em alguma coisa da nossa percepção para tentar descobrir quem que é aquela pessoa. Na verdade, esse é um processo, eu estou falando uma coisa e vou lembrando de outra, mas Ah, esse é um normal. processo, né, de análise, quando a gente olha para alguém, que ele acontece numa estrutura do nosso cérebro primitivo. Foi muito usado desde a época dos caçadores-coletores, né? E que a gente usava essa estrutura cerebral para analisar em milésimos de segundos se a gente ia se sentir não confortável, seguro em alguma situação de passar em algum lugar, se iríamos ser comidos por um bicho ou não. Assim. E foi o que Sim. garantiu a sobrevivência da nossa espécie, foi o que fez a gente chegar até hoje, até aqui, enquanto espécie, né? E essa é a mesma estrutura que usamos até hoje para fazer essa análise. Então, realmente, ela acontece de forma inconsciente, né? E automática. Então a gente bate o Uhum. olho, a gente já forma uma historinha, já sabe se você quer se aproximar dessa pessoa ou não, se você. É um filtro de comunicação, né? A imagem ela é um filtro de comunicação. E faz a diferença, né, em qualquer lugar que a pessoa chegue, ou mesmo que chegue virtualmente. Hoje tá mais difundido isso, mas virtualmente ou não, você vai querer saber se quer ficar ali naquele ambiente ou quer continuar a ouvir aquela pessoa falando, né? Antes de a gente continuar, quero Exatamente. dar boa noite a quem chegou agora, a Márcia, a Tauã, a A Ju, Jane, a Jenny, sejam todos bem-vindos. legal. Bacana. Nossa, isso entra em neurociência, né? Que é um assunto também que eu gosto bastante, que eu trabalho. Nossa, muito Aham. legal. Tem assunto aí para umas 5 lives, pelo menos. Olha, se Mas eu deixar, eu não paro de falar, viu, ai, Célia? que ótimo. Pode falar que eu gosto, porque eu sou uma faladeira, sabe? Mas eu adoro quando traz alguém que tem muito o que falar. E, nossa, esse assunto é imenso, né? Eu E é muito gosto muito. gostoso, assim, né? Eu tava brincando que hoje eu não tinha nem roupa para essa live, né? Que Ai, pelo roupa que eu amor de ia Deus. pôr? Esses dias eu entrevistei uma maquiadora, eu falei, gente,
como que eu vou me maquiar para uma maquiadora? Não dá. Então, mas sabe que legal você ter falado isso, porque é uma das coisas que me perguntam muito. As pessoas, quando eu falo que eu trabalho com consultoria e gestão de imagem, as pessoas acham que eu passo o tempo inteiro julgando, entendeu? E não Analisando, é né? de Claro, claro. e não é de, por exemplo, se tem alguma coisa que chama a atenção, que tá, que tá tão, sei lá, fora do contexto, digamos, vai chamar a atenção não só minha, como de todo mundo, né? Eu Hum, falo, você quer ser analisado, me paga que eu faço isso, senão, é meu trabalho, senão não, né? senão O médico não não. sai olhando para as pessoas e achando que ela tem isso, aquilo, né? É a mesma É, coisa. exatamente. Mesma coisa. Muito bem, muito bem. Mas assim, quando a pessoa te chama para trabalhar a questão da imagem, você tem que ir na casa da pessoa, olhar o guarda-roupa da pessoa, conversar, fazer uma entrevista. Como que funciona? Qual é o O caminho? processo. Aham. Uhum, É, então tá. Assim, sempre gostei mais de fazer atendimento pessoal. Porque uhum, muito do atendimento também vai da minha leitura que eu faço da pessoa. E aí, depois eu explico essa parte de gestão de imagem, não só consultoria. Mas é o que a gente observa também de reações, da forma como olha, o que a pessoa não diz verbalmente, mas eu consigo ler, né, nas entrelinhas, digamos. Então, eu gosto muito de fazer esse atendimento pessoal. Hoje, eu adaptei todo o meu atendimento para o online. Então, eu procurei ferramentas que substituísse, que me desse subsídio para não perder a qualidade do meu atendimento, né, de forma uhum. online. Mas você quer que eu explique hoje, nesse momento, como está sendo o atendimento ou como é normalmente? O que você acha que é mais importante, então, desse teu atendimento, né? Porque eu sei que hoje Sim. as nuances, né, são necessárias mudar, a necessidade de mudar a nuance, mas o que você acha mais importante no atendimento, né? O que Tá. que é... Eu acredito que o mais importante de tudo é que eu consiga estabelecer uma relação de confiança, porque a qualidade do que eu vou entregar de informação depende muito da abertura que o cliente vai me dar. Uhum, Então, de mostrar, inclusive, suas inseguranças, aquilo que gera, às vezes, algum tipo de ansiedade, enfim, certo. a gente consegue resolver muito dessas questões, né, com a parte de gestão de imagem. Então, a primeira coisa importante é conseguir realmente estabelecer essa conexão. E para isso, já há alguns anos, eu comecei a estudar perfis comportamentais para me ajudar no Uhum, atendimento, porque as pessoas têm formas diferentes de encarar esse aspecto, né? Tem gente que é muito prático, que eu falo, beleza, vai lá e tranquilo. uhum, E tem gente que, se às vezes eu falar de uma forma que a pessoa não se sinta muito confortável, ela se fecha para o processo e aí balbal acontece. né, eu imagino que com terapia seja a mesma Mesma coisa, né? Para coisa. Se você não tiver conseguir confiança, atingir. se não tiver confiança, você não acessa, né? Agora, uma Isso, curiosidade que me veio é assim: existem pessoas que têm uma visão de si mesmo distorcida no aspecto dessa, né, da questão da roupa, né, de como ela de se corpo, assim. apresenta. Tem isso. Olha, eu vou te dizer que eu costumo, por exemplo, nas minhas palestras, eu costumo perguntar quem é que sabe qual é o formato do próprio corpo, por exemplo. E aí, numa Uhum, plateia de 50 pessoas, 4 ou 5 têm essa consciência. Então, e inclusive eu, antes de começar a estudar, eu sabia, por exemplo, que o meu quadril era largo e tinha bastante coxa, mas é, e qual é exatamente esse formato de corpo? Quais são as sim. proporções do meu corpo? Eu não sabia. Então, a menos que você faça uma investigação, algo mais aprofundado e tenha interesse realmente no assunto, Célia, pouca gente tem essa, essa, esse esclarecimento, né, em relação Olha que ao corpo e interessante. principalmente proporção. Você pode ter certeza, assim, imagina em algum momento você está andando na rua e você vê uma pessoa de costas.
E dependendo, você vê que ela está usando, por exemplo, algumas coisas que não favorecem nada o corpo dela. Por quê? Uhum. A gente costuma se olhar só de frente. A gente Aham. tem a nossa visão só do nosso corpo de frente, de lado e de costas. Nós não temos, né? Muito difícil. No Aham. máximo você dá uma olhadinha assim e só, Mas não né? é completa, né? Exatamente. Então, isso acaba com que as pessoas não tenham muito essa consciência de como é a nossa parte de trás do corpo e Uhum. acaba utilizando coisas que não valorizam muito, assim. Então, ter, por exemplo, você pode resolver isso, por exemplo, tirando foto, pedindo para alguém tirar uma foto sua de costas e de Entendo. lado, para ver como está o caimento, se a roupa tá legal também, né? Eu acho que isso ajuda, é uma boa dica, assim, pedir para, Ah, né, legal. Ter para essa ver de noção, né? costas. Exatamente, mas muita gente tem essa dificuldade, viu? Mas Imagino. Por- Porque não às é. vezes a pessoa se acostumou também com um padrão até de roupa, né? De tecido, e essa Uhum, dificuldade de se ver de outro, com uma outra padronagem, por exemplo, pode aham. ser assustador mesmo para as pessoas, né? E outra coisa, a gente costuma, é muito engraçado, assim. E como eu tô sempre com muitas pessoas e vejo como é o processo, né? Então eu vejo que muitas, principalmente mulher, assim, se olha no espelho do pescoço para baixo e do pescoço para cima, como se Não fossem junto. duas coisas separadas. O conjunto não olha muito, assim, porque muito do que a gente usa, tá, tudo bem, perto do rosto, mas aqui em cima ela tem uma grande influência no nosso rosto também. Então, por exemplo, Uhum. as cores de tudo, de cabelo, de maquiagem e até de armação de óculos, tudo que a gente usa perto do rosto, ela influencia muito. Por quê? A cor, e aí é outro assunto que eu adoro também. Nós somos naturalmente formados de cores, né? A cor da nossa, o subtom da nossa pele, do olho, até dos homens aí da barba, enfim, né? Sobrancelha e cabelo. Então, todas as cores, elas têm características, né? E aí as cores, até no design, assim, a gente trabalha as cores da mesma forma. As características em relação à profundidade, à temperatura e à. Peraí, profundidade, temperatura, já lembro a terceira. Enfim, Sem mas, problema. mas traduzindo, se a cor é clara ou escura, se ela é brilhante ou opaca, se ela é quente ou é fria. Então, todas as Uhum. nossas cores têm essas características. Quando a gente usa cores que têm essas mesmas características, é a combinação dessas três, né? Perto do nosso rosto, isso faz com que exista uma harmonia entre as cores que a gente usa e a nossa pele, o nosso rosto. E aí, o que que acontece? Pegando lá, trazendo da neurociência, o nosso cérebro entende beleza como harmonia. Isso, na verdade, Uhum. ele é muito libertador. Por que que eu digo que é libertador? Porque a gente consegue, estudando, descobrir qual é a nossa harmonia e repeti-la. Entendeu? Que Basicamente, a, ótimo. a consultoria de imagem tem isso como objetivo, descobrir quais são, por exemplo, o formato do corpo. Então, eu vou descobrir o formato do corpo e vou colocar nele peças que vão deixar o corpo mais harmônico, ou as cores que Uhum. vão harmonizar com a nossa pele. E aí o nosso cérebro entende isso como beleza. Não é muito legal? Ele não Maravilhoso! entende, não é? Porque assim, ó, Um a gente padrão não. X, né? Então, porque não é padrão, não existe isso. Uhum. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, ele fica procurando a harmonia nas coisas, como eu disse. Não tem nada a ver com altura, não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com Uhum. nada, nada disso. Sim, E eu que acho que isso incrível. traz é libertador, assim, sabe? Sim, a gente Porque eu não precisa ter tenho esse que me, entendimento. eu não tenho que me enquadrar em nada, eu não tenho que ter 1,80 Uhum. m e 60 quilos, entendeu? Então é muito Sim, legal. eu posso ser quem eu sou e adequar.
né? As Sim, coisas, né? É interessante porque na gravação, quando a gente grava, né, Fê, você também tem essa experiência, as pessoas, principalmente as mulheres, né, falam, ai, mas o vídeo engorda, o vídeo isso, o vídeo aquilo. E eu vejo duas coisas nisso, né? ah, A primeira coisa, assim, dessa coisa do vídeo engorda, essa preocupação, né, de estar fora de um peso que parece que é o certo, né? E uhum, eu não tô falando de saúde, nada. Claro, saúde a gente tem que cuidar e ponto, mas o uhum, peso, você pode estar com saúde acima do peso e sem saúde sim, e magra, enfim, né? Não tem nada a sim, ver uma coisa uhum. com a outra. E a pessoa se olhar e se gostar. Porque eu vi muitas pessoas que falavam, ah, mas eu tô fora do peso, e eu via e achava a pessoa perfeita, linda, maravilhosa. Eu não conseguia ver aquilo que ela estava vendo. Então, eu acho que essa distorção também tem que ser, acho que tem que desconstruir e reconstruir, né, essa própria imagem, né? Também, mas sabe o que que eu acho? Que eu nunca entendi muito por que que sempre falaram, ai, TV engorda pelo menos 2 quilos. Como que numa imagem você vai saber o quanto engorda? Assim, isso já é uma Pois balela, é, né? já é Mas uma assim, história. e aí o que hoje eu entendo é porque quando a gente se vê no vídeo, você se mexe, você se vê em outros ângulos, enfim. Uhum, E a a gente não tem profundidade, esse, né? tem a profundidade, exatamente. E a gente Uhum, costuma nos ver em 2D, que é no espelho, né? Em duas sim. dimensões. Uhum. Então a gente não tem essa noção de 360. E aí no vídeo você vê mais, e por isso que eu acho que as pessoas se incomodam, porque é uma maneira que elas não estão acostumadas a se ver. De É se igual ver, quando é. você manda uma mensagem de áudio e fala, putz, minha voz é Uhum. horrorosa. É a mesma coisa, porque a gente também É. não está acostumada a nos ouvir, né? É, o ponto Então, né, de vista, no caso, ou, né, o como você se ouve, é diferente, vem de um outro lugar, né, de um outro ponto de referência, de som ou de aham, imagem, né? Então é exatamente, interessante porque isso. a forma que a gente se ouve passa pelo o processo cerebral. Então, Uhum. muitas vezes a forma que eu me ouço não é exatamente como o outro, né? E aí, quando a gente se grava e ouve, fala: Meu Deus, eu não sabia que eu tinha O que essa que é voz. isso? É exatamente isso. Então, por isso que é tão difícil também a gente se libertar de algumas coisas, né? Para conseguir gravar e entender que o processo é assim mesmo. E depois você se acostuma e tá tudo bem. E se gosta mais Aham, assim, se gosta menos assado, e a gente vai entendendo como funciona esse processo. Mas assim, aham, mais uma coisa que até anotei aqui que eu queria dizer, não, isso eu não posso esquecer de perguntar. Então, no ah, vídeo, e eu acho que você também pode ajudar para isso, e no dia a dia, não são, não precisa ser necessariamente o mesmo tipo de roupa. Pode ser, mas não precisa ser. Eu acho que hoje a TV e com a internet, tudo, as coisas ficaram muito mais soltas, né? Antes a gente muito, gravava, nossa. a gente prendia o professor com fita crepe Aham, e várias outras coisas, né? Alfinete de segurança e não sei o quê. E a gente sabe que os jornalistas, né, principalmente os apresentadores, também ficavam todos mais presos, mais congelados. E uhum, com a internet as pessoas ficaram mais soltas, então a roupa é mais de verdade, né? sim. E quando é para gravar, eu dou algumas dicas, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. O que que você acha assim que é uma dica? Eu sei que tem que conhecer cada um e tudo mais, mas que seria assim para a pessoa começar a entrar nesse universo que você proporciona? Qual seria um primeiro passo? Você está falando de roupa para gravação? Primeiro, sim, primeiro roupa para Tá, gravação, mas depois para roupa da vida, tá bom. profissional principalmente, É, né? tá, eu acho assim, ó, o mais importante é você entender que mensagem você está passando. É a mensagem verbal mesmo. O que você quer dizer com a tua mensagem, né? Você, por exemplo, está trabalhando algo que é muito sério, não vai colocar uma camiseta toda estampada de bichinho, entendeu? Uhum. Então, tem que ser algo que represente, que esteja alinhado com aquilo que você está falando. Eu acho que isso começa por aí, assim, né? Ou se não, você é um canal, sei lá, um canal, um vídeo, uma coisa mais descontraída, não vai de terninho, né? Assim, Uhum. a gente não vai de roupa de festa na praia, né? Então, assim, Exato. adequação, isso se chama adequação. O que que eu quero dizer, qual é a minha mensagem
e como eu vou representar isso verbalmente e não verbalmente. Então, a nossa imagem, a escolha das nossas roupas é a mensagem não verbal, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. É, e só um parênteses, assim, que eu acho muito legal para falar, como essa linguagem de internet, ela é uma coisa que hoje é tão forte que ela fez com que a linguagem de jornais, por exemplo, o tipo de roupa usada em jornais, hoje seja muito menos careta, digamos, do que era há 10 anos atrás, assim, né? Então eu acho esse Mudou movimento muito. muito bacana, muito, muito bacana. E eu estou falando isso até com um pouco de propriedade, assim, porque eu trabalhei em 3 TVs depois que eu fiz a transição de Uhum. carreira, né? Eu trabalhei na Globo e na Legal. Globo News, lá no Rio, e aqui, ano passado, eu fiquei o ano no todo na RIC TV. Então, Legal. eu fiz toda a gestão de imagem das praças da RIC TV aqui no Paraná. E eu vi bem isso, assim. Claro que também depende muito do público, depende muito do tipo de reportagem, né? Qual é o enfoque do programa, enfim. Mas existe sim mais essa liberdade. Agora, falando em relação à imagem profissional, é isso que você. Uhum. Então, Isso. é sempre importante começar por um processo de autoconhecimento, para tudo, assim, né? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro é entender realmente o corpo e as nossas proporções e aquilo que eu estava falando. Se olhar de outros ângulos, tirar foto, entender o que você gosta, o que você mais gosta em si, e aí eu não acredito muito em disfarçar nada, eu acredito em ressaltar aquilo que a gente mais gosta. Né? Legal. O que que você gosta mais em você? É o sorriso, é os ombros, é o pescoço. Então, usar coisas que vão destacar isso, assim, que vão ressaltar aquilo que você, né, mais gosta. Acho isso importante. Segundo, entender com que, por exemplo, com que você trabalha, quem é teu público e qual, por exemplo, é o grau de formalidade ou informalidade daquilo, né, desse ambiente que você trabalha, os lugares que você frequenta. Então, a adequação é muito importante, né? Eu trabalho numa área jurídica de uma empresa que é super, que o DNA da empresa é super certinho, as coisas. Então, eu preciso seguir isso, porque quando a gente está trabalhando, nós estamos representando a empresa. Né? Se eu aceito receber, trocar meu conhecimento, digamos, ou minha mão de obra em troca de dinheiro, então lá quando a gente assina um contrato de trabalho, por exemplo, a gente se responsabiliza por estar representando a empresa. Então, nós temos que ter a clara noção que naquele momento a gente é PJ, né? E que eu Sim. preciso me adequar ao público e aos valores daquela empresa, enfim. Porque você mostra que veste a camisa, mostra que respeita e que honra aquele lugar que está te empregando, por exemplo, né? Já quando é uma pessoa que um profissional liberal, algo nesse sentido, também é essa importância, conhecer Ah, né, o público, enfim, o que você quer transmitir com a tua mensagem. E aí, claro, isso é um assunto muito vasto, né? Não tem como eu falar sim, de tem muita área e coisa, alguma coisa específica. Mas conhecer o próprio corpo e entender com quem você está falando e ter uma imagem adequada para o teu público e o que você, né, trabalha. Nesse processo de gravar, mas não só de gravar, eu falo muito para as pessoas assim, por exemplo, os homens, né, que tem a questão da gravata em algumas áreas. Mas se a sua área não tem gravata, não se usa gravata, não põe a gravata, né? Também tem esse outro Não, lado. Porque você, eu tô bem arrumado se eu colocar terno e gravata. Mas será que a gravata para não. você vai funcionar? É uma coisa que eu vejo, assim, no vídeo a gente vê muito claramente, né? Aquela pessoa que Uhum. nunca usou gravata, põe uma gravata para gravar, ela não sabe nem como lidar com aquilo, ela não sabe o que fazer. Então, isso fica muito nítido quando aquilo não é da Sim, pessoa, não faz parte do dia a dia dela. Claro que se ela está transitando de carreira e tudo mais, é diferente, ela vai se sim. adaptar.
Mas Aham. se aquilo não faz parte da vida dela e não vai fazer, aquela gravata pode até, né, comprometer, porque ela não vai ter Com- à vontade, né? compromete, de verdade, assim, exatamente. É, eu vejo dessa forma. Muita gente acha que você está bem ou está bem apresentável ou bem vestida quando os homens estão de terno e as mulheres também estão super formais. E, na verdade, hoje em dia não existe mais isso. Assim, a gente precisa estar, primeiro, conforto acima de tudo, pelo menos eu sou super da bandeira do conforto. Ótimo. E e é uma coisa engraçada, porque muita gente confunde conforto com desleixo. Então é legal deixar claro isso também. Conforto é uma. Você pode estar muito bem arrumado, sabe, com roupas bacanas, enfim, é, e coisas confortáveis e não, né, não tá desleixado. Mas em relação, por exemplo, à gravata, dependendo da área que você está falando, você pode, inclusive, porque é um símbolo muito formal a gravata, né? Uhum. Então, isso pode, inclusive, causar um afastamento do teu público. A pessoa precisa criar uma conexão com a gente. Quando a gente está falando, você escolhe teu público, se posiciona, né, nas redes sociais, enfim, como profissional, a gente tem um posicionamento, a gente tem que ter claro para quem a gente fala, qual é o perfil do meu público, enfim, né, tem as personas. E é legal investigar isso e adequar realmente o tipo da minha comunicação e o tipo, né, também de vestimento. Então, a gravata para um público que não cabe ali, não tem porquê, realmente você vai criar um distanciamento, um afastamento sei lá, não criou a conexão, que é o que é importante, né, Que é nas redes sociais, mais exatamente. valoroso, né? É, Aham. legal. E você, assim, no seu trabalho atual, você viu, assim, alguma transformação que você ficou, assim, que você nem esperava que a coisa ia para aquele caminho? Me conta um pouco esses feedbacks, como que eles Ai, acontecem? meu Deus. Essa, eu acho que eu acordo todo dia para isso. É tão legal, assim, porque o meu propósito não é transformar, assim, não é pegar uma pessoa e falar, não, tá tudo errado Uhum, e eu vou te vou falar te o certo. ensinar, Me de siga. maneira alguma, assim. Só que eu olho para as pessoas, eu consigo enxergar lá na frente o potencial delas, entendeu? E aí, claro, eu domino as ferramentas. Então, quando a gente vai. E é um processo, né? Eu gosto de levar entre 1 e 2 meses quando eu faço um atendimento completo. Claro que também tem os serviços que são mais rápidos, express, enfim. Mas quando a pessoa passa por um processo de consultoria, é legal isso, levar entre 1 e 2 meses. Por quê? Porque sempre eu falo que é um trabalho que ele traz o autoconhecimento e que eu sou uma facilitadora, assim, sabe? A pessoa já está tudo dentro dela, eu consigo pôr para fora, né? Uhum. Então, nesse processo tem as etapas e cada etapa a pessoa vai vai entendendo aquilo, vai e Absorvendo, também né? absorvendo e é necessário um tempo para ir digerindo, sabe? Porque, porque se eu pegar uma coisa e de repente colocar, sabe, ela muito longe, ou já no final, sem o processo, a pessoa pode se assustar e pode falar, opa, não sou eu, assim. Então, por isso que é importante todas as etapas, né? E, e aí, quando geralmente vai passando e a pessoa vai se olhando com aí os meus olhos, com a maneira que eu consigo ver ela, assim, é muito legal, assim, quando você experimenta algo que fica muito, que ressalta muito o corpo da pessoa, que fica harmônico, que fica lindo. A pessoa se olha, sério, parece que ela tá olhando para outra pessoa no espelho. Que legal. Fala, eu não sabia que eu tinha esse corpo, eu não sabia que eu podia ficar assim, eu não sabia que eu sou tão bonita, sabe? Que Então lindo isso. é lindo, mexe É com lindo, não? autoestima. Ó, Ai, por que exemplo, delícia. a Lígia que acabou de entrar aqui é uma cliente minha. Depois Ah, ela que até legal. pode. Lígia, conta aí Contar um pra gente. pouquinho. A Márcia fez uma pergunta ali que eu achei interessante. Uma pessoa que só gosta de uma cor de roupa, só usa a mesma cor, o que que você tem a Nossa, dizer?
Márcia, como assim só usa uma cor? Explica para nós. É, não, eu tô brincando. Eu lembrei agora de um amigo, e tem pessoas que adotam meio que um uniforme, né? Por exemplo, o Steve Jobs, tem várias pessoas, né, que a gente conhece, enfim, que tem Famosas, isso, né? meio um uniforme. Por que que essas pessoas fazem isso? Para não pensar. O Steve Jobs, inclusive, eu acredito que aquele uniforme dele tinha muito a ver com o que ele fazia. Ele era uma pessoa extremamente ocupada. Eu não sei se eu escolheria exatamente aquela combinação, assim, enfim, mas foi o que ele elegeu e que funcionava para a vida dele, né? Para ele não perder tempo com isso, porque ele tinha muita coisa para fazer. Então, por exemplo, aquele outro cara do Facebook também, ele também, né, usa uniforme todo dia. No caso dele é cinza, né? Ele só usa cinza. Tem pessoas que só usam preto. Um preto, é. Márcia, o preto ele tem muito a ver com uma vontade, talvez inconsciente, aí, trazendo um pouquinho de estudos em relação à psicologia das cores, né? Que as cores também transmitem mensagem. Então, geralmente, pessoas que usam muito preto são pessoas que ou querem passar desapercebida, ou tem uma questão assim, porque cor reluz, né? Uma pessoa que usa muito colorido, ela chama atenção, querendo ou não, né? Os nossos Uhum. olhos, eles São atraídos, né? são, eles são atraídos, exatamente, por cores. Então, o preto tem isso, às vezes, uma vontade de passar desapercebido, às vezes tem uma questão também de humor, assim, pessoas, às vezes, um pouco mais deprimidas, ou que não está muito Fechar. bem no momento, mas fechadas. Por quê? O preto, ele é uma cor que passa autoridade, pode passar autoridade, claro que a gente é sempre, a imagem é um conjunto de elementos, nunca é uma coisa só, então não é só a cor, né? Porém, ela transmite autoridade, mas também pode transmitir distanciamento, né? Não é à toa que, por exemplo, aqui no Brasil o preto é a cor do luto, é, Uhum. né? É uma cor Vou me que envolver, né? ou, por exemplo, quando você quer transmitir, homens querem transmitir muita autoridade, vai usar um terno preto, então são dois elementos de força, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as cores, como as cores em geral. Entender, o mais importante é entender que mensagem que aquilo passa, o que eu estou transmitindo e fazer uma escolha. Isso tem a ver comigo? Tem a ver com o meu posicionamento? Transmite o que eu quero transmitir? Se ok para a pessoa, então tá ok também, né? Falar, ou não, isso Uhum. está me fazendo que eu me afaste, que eu me torne muito fechada, que bom, aí e trazendo um pouquinho o que eu estudei, aí, Célia, acho que você pode falar mais sobre isso do que eu. Pessoas que usam muito, muito preto, isso interfere na aura também, né? É que satura, né? Eu, dentro das minhas áreas de terapia, eu também tenho formação em cromoterapia. Aham, E o excesso de uma cor, você satura naquela cor. E toda sim. cor saturada é como assim, a cor, ela tem coisas positivas, toda cor, até o preto, né? Sim. É, todas têm coisas interessantes e que podem Uhum, nos ajudar no nosso processo. Mas toda cor que você exagera demais, né? Fica lá no exagero daquela cor, você satura. Aí é como se uhum. você ficasse com o lado sombra da cor. Né? Sim. Como você está falando, perfeito, né? Te afasta, tudo isso. Vai te afastando Aham. das pessoas, no caso do preto, né? E eu gosto, né? Até uma vez eu dei uma entrevista e falei sobre isso, sobre o rosa, né? Uhum. Que o rosa é uma cor super legal. Só que muitas vezes é mal usada, né? Eu percebo assim, você me corrige dentro do seu olhar. Depende muito do tom também. Sim, também, mas É. assim, o excesso de rosa, mesmo no tom certo, infantiliza. Mas o rosa é uma cor que você quer olhar, né? Uma cor que é gostosa de olhar e que Ela chama o olhar das aproxima. pessoas, né? É. Ela chama o olhar das pessoas. Até brinquei numa entrevista, né? Falei assim, olha, se veste com uma camiseta rosa e vai no ponto de ônibus. Todo mundo vai te olhar.
Não é porque você é Aham. bonita, é por causa do rosa. Mas isso é brincadeira. Mas é isso, né? Porque tem cores que têm essa coisa de atrair, né? O vermelho e É, tudo mais, né? Então, sim, só que o problema de você só usar essa cor, satura. No caso do rosa, sim. infantiliza e cada cor tem a sua questão. É, Mas, exatamente. Por exemplo, exato. o rosa é legal de falar do rosa porque assim, pessoas que têm o estilo feminino, o estilo romântico muito forte, geralmente gosta bastante de rosa. E aí, o rosa ele remete à infância, né? A meninas e infância. Por isso que traz essa aproximação. Geralmente, criança é mais acessível, né? Então, o rosa transmite acessibilidade. Só que o rosa, combinado, por exemplo, com elementos muito românticos, um monte de florzinha, babado, laço, Uhum. entendeu? Então, aí vai te infantilizar, realmente. Mas, por exemplo, Sim. se for um blazer com um ombrão bem marcado, de um pink bem forte, entendeu? Olha a diferença de Uhum, peso, sim, é né? outra história, né? Por isso que eu falei, não é só a cor, é a cor Sim. junto com os outros elementos. Claro, claro, muito legal. Esse Uhum. assunto, nossa, ele é imenso. Eu adoro esse assunto de É. cor, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa também, que é Pergunte, pergunte. quando a gente vai buscar uma roupa nova, né? Nesse momento não estamos buscando roupas novas porque está complicado. Não, não Mas quando estamos. a gente vai buscar uma roupa nova, é mais interessante você pensar na peça ou no look, né? Quer dizer, no contexto inteiro, né? Saia e Uhum. blusa, calça e blusa, enfim. O que você acha que é mais interessante para pensar? Tá. Muito legal essa pergunta. Eu gosto muito de falar também. Acho que hoje, e isso se intensificou, né, depois da pandemia, a gente precisa falar muito de consumo consciente. O que você está falando, em outras palavras, é como a gente consumir de forma mais consciente. E o que é consumir de forma consciente? Não é não consumir, mas é entender que atos de compra que perfil de compra eu tenho, né? Quais são meus hábitos de compra e como isso impacta tanto no meu guarda-roupa, na minha imagem e no meio ambiente. Então, tem várias maneiras da gente, por exemplo, cuidar do meio ambiente nesse ato de compra. Então, dá para fazer, por exemplo, já vou te responder, mas, por exemplo, você pode comprar de brechós. Então, tem peças incríveis que, tipo, de segunda mão e que tem brechós com uma curadoria muito, muito, muito legal. Aqui em Curitiba tem acho que se eu não me engano, é o maior brechó da América Latina, assim. Os caras são uma potência. E depois, né, que as pessoas começaram a se preocupar mais em consumo consciente, então eles explodiram. Que Então legal. essa é uma forma. A outra forma é você comprar as peças que você realmente sabe que vai ser usada, que você não tem nada parecido que pode ser substituído dentro do seu guarda-roupa, e que você consiga combinar com pelo menos outras 3 peças que já tem. Então, por exemplo, ninguém Essa precisa dica é de boa. 5 calça pretas, ninguém precisa de. Às vezes eu chego assim esses múltiplos, né? 7 camisas brancas. Se tiver com uma ou com outra, não vai fazer diferença alguma, sabe? Uhum. Então, eu gosto de pensar em peças individuais. Look inteiro, assim, o que acontece? Muitas pessoas que não têm medo de ousar ou de tentar novas combinações acabam que só usam o look do jeito que a vendedora da loja montou Mas, para ela e só usa da mesma forma. Essa não é uma compra inteligente, de maneira alguma. uhum. O mais importante, assim, na minha visão, é a gente ter o mínimo de peças e conseguir fazer o máximo de combinações possíveis, sabe? Legal. Então, essa é uma boa compra, que você consiga usar em situações sociais diferentes, sociais e profissionais, e que combine com muitas coisas que você já tem. E essa realmente é a importância de conhecer o próprio estilo. O estilo nada mais é do que a forma
que a gente comunica a nossa personalidade. Então, se conhecendo quais são os meus valores, o que eu quero transmitir, enfim, posso dar umas dicas em relação a isso, mas a gente Uhum. conhecer a nossa personalidade, entender o que eu quero transmitir e comprar peças que sejam realmente dentro daquilo que você gosta e se sente bem. Por quê? Acontece, quem aqui tem essa situação de um guarda-roupa lotado e a sensação de que não tem nada para Não vestir? tem nada pra vestir. Já aconteceu com você, Célia? Não, Confessa. imagina, não tem nada pra pôr. Então, por que isso acontece? Sério, é um fenômeno que acontece em 95% dos lares brasileiros. Assim, É é impressionante. Hoje com as é mulheres, né? impressionante, Impressionante. Mas deixa eu te contar uma coisa impressionante. interessante que aconteceu hoje. É, Uma amiga minha veio aqui em casa porque ela precisava gravar um vídeo lá e ela precisava de uns looks XYZ. Ela, ai, você tem umas roupas legais? Eu tenho roupa legal? Ah, então tá, né? Então eu vou aí. aham. Então venha, venha. Aí baixei as coisas do guarda-roupa e mostrei. E eu fiquei pensando, nossa, por que que eu não uso aquilo? Nossa, e aquilo ali? E ela achando tudo maravilhoso. E eu, nossa, por que que eu não uso aquele outro? Ai, eu uso tanto daquela blusa, por que que eu não uso? E eu parecia que eu Você tava tem. vendendo as roupas pra ela. Falando, olha, É. essa blusa é maravilhosa. Então, que Você engraçado, tem, né? você tem bastante do estilo criativo no teu guarda-roupa, né? Tenho Pessoas coisas bem diferentes. então, e é uma expressão muito forte de estilo, eu acho muito legal. Mas é isso, Bem. quando a gente não tem muita consciência do próprio estilo, às vezes você compra coisas que são de estilos muito diferentes e depois você não consegue combiná-las, entendeu? E Uhum. aí pode aparecer essa sensação, ou pessoas que compram por impulso, compram muito só porque está em promoção, porque está barato, porque achou bonito. Às vezes achou bonito, mas é o tipo de peça que você vai conseguir usar no teu dia a dia. Tem a ver com os lugares que você frequenta. Tipo, se eu, igual, eu quase não vou em, sei lá, quase não saio para, imagina, balada, assim. Por que Uhum. eu vou ter roupa de balada no meu guarda-roupa, entendeu? Outra dica legal é a gente entender, assim, o nosso dia, a nossa semana. Quantas horas a gente se dedica a cada tipo de atividade que a gente faz. E aí pensar proporcionalmente. Então, proporcionalmente, o quanto do meu guarda-roupa precisa ser para esse tipo de atividade. Eu, por exemplo, eu Interessante. não tenho, eu não preciso muito dessa separação, porque o meu guarda-roupa pessoal, tipo, pessoal e profissional, não existe esse tipo de separação. Uhum. Separar. Tem gente que profissionalmente precisa usar um estilo que é muito diferente do pessoal. Então, aí é legal pensar dessa forma, né? Mas quem não precisa, como é o meu caso, não sei se é o teu também, então você pensar realmente os tipos de uso, o que você consegue transitar. E outra coisa que é muito, 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 muito legal que também tem a ver com o uso muito consciente do que a gente tem, é você mudar a função da peça. Então, por Ah, legal. exemplo, esses dias, até se vocês quiserem acompanhar, no meu Instagram eu estou postando essa semana uns vídeos que eu fiz para uma loja de acessórios, acessórios de Uhum. cabelo, e aí eu falo sobre estilo pessoal e o tipo de acessório, material, enfim, Ah, que né? legal. E aí, lá eu falei, por exemplo, se você. Ah, pena que não está aqui. Se você tem um laço, uma presilha de laço, por exemplo, que você sempre usa da Uhum. mesma forma né, na cabeça. Você pode usar como, por exemplo, uma fivela para dar um acabamento no cós da calça. Você pode colocar Uhum. na alça da bolsa para dar uma enfeitada. Pode usar como se fosse uma gravatinha, assim, fechar a camisa e colocar aqui, ou um Ah, que broche, legal. usar como gravatinha, Mil e uma utilidades. dependendo. Ou usar como pulseira, ou broche na lapela do casaco, sabe? Então, fazer Uhum. render realmente. A gente não precisa de É. muita coisa. E assim, a compra, também com o advento das mudanças da internet, não só agora de pandemia, não, mas antes mesmo, entre comprar pela internet e comprar
na loja física? Você acha que tem uma diferença muito grande? O que que você acha essas nuances da compra, no caso? Ai, Célia, eu acho que eu não sei se eu vou, vai ser a melhor pessoa para você perguntar isso. Por quê? Porque eu gosto de experimentar. E eu gosto que as pessoas Uhum, experimentem. Por quê? Aí que eu vou ver, pegar na mão, vou ver o acabamento, vou ver a qualidade, vou ver o caimento no meu corpo. Claro que dá para comprar pela internet, se você experimenta, não gosta, devolve, né? Hoje existe essa facilidade. sim. Mas como para mim, isso, e não que eu sou consumista e compre muito, de maneira alguma, mas Uhum, eu tenho a necessidade de sentir, de pegar na mão, ver a textura, sabe? Eu entendi. acho um processo muito importante, porque é assim que a gente aprende a comprar direito também, Uhum, vendo com todas essas qualidade, coisas né? com qualidade, observando, enfim. Então, eu gosto de comprar em loja física. Às vezes eu compro por Que talvez a internet, chance de você compro. comprar por impulso, por internet, acaba sendo maior. E outra coisa, também o que eu faço, por exemplo, tem algumas marcas, algumas lojas que eu gosto, não que eu só use coisa de marca de maneira alguma, em qualquer lugar que eu entro, eu Uhum. tenho um olhar muito treinado, né? Então, qualquer lugar eu entro e compro coisas legais, assim. Mas se eu conheço, por exemplo, já o caimento, como é que é mais ou menos o tamanho porque não existe padronização de numeração, né, de roupa. Tem Uhum. loja que você é P, Isso é tem um loja que problema, você é né? G. Eu Uhum. acho que a gente tem que desencanar desse negócio de tamanho, sabe? Porque é Não, eu isso, digo assim, é difícil para comprar quando você não tem acesso à não, peça. Essa é a não dificuldade, né? conhece, exatamente. É. Aí O tem resto algumas você lojas vai. que mostra lá, tem a grade, né, de tamanhos Uhum. Daí isso que é eles ótimo. usam. Mas eu gosto mais de prefiro comprar online em lojas e marcas que eu já conheço e sei mais ou menos Entendi. como vai Isso é uma ficar, dica assim. boa. É. E também tem marcas que a gente se identifica mais, ou lojas que a gente se identifica mais, que tem a ver com o nosso, mais com o nosso estilo, né? Tem as. E outra coisa, assim, uma das estratégias que as lojas, que todo mundo passando por momentos desafiadores, né? E como a gente está muito em casa, então essa área de vestuário é uma das que estão mais sentindo, assim, né? Uhum. Muito, estão sentindo muito. Sim. E assim, são meus parceiros de negócio, são pessoas que eu tenho Claro, relacionamento. claro, Então, claro. ai, cara, tá muito triste. É Mas difícil, enfim, né? É. ai, desculpa, Tranquilo, fique tranquilo. engasguei. É, mas então, muitas lojas e muitas marcas estão fazendo muita promoção, pelo menos para eles não morrerem com Sim, mercadoria, não ficar. sucumbirem, né? Então, esse é um momento que, para quem precisa, tem preços, né, preços legais, assim, né? Quem pode, quem tem essa possibilidade, agora é um momento de muitas promoções. E o que eu acho legal comprar em promoção? Peça base, peça que você vai, que geralmente é mais cara e que fica com um valor mais acessível, mais interessante e que você vai usar muito, Vai sabe? Uma combinar com bastante boa. coisa também, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma boa calça jeans, um blazer bacana, um casaco bonito, bolsa não precisa ter um monte de bolsa, tem duas, Sim, três sim. bolsas no máximo em cores neutras, você combina com tudo, assim. Uhum. Então, essas peças que normalmente são mais caras, mais difíceis, né, para a gente comprar, aproveitar esse momento. E as lojas estão facilitando, dividindo em trocentas vezes. Tem lojas que, se você tem o código da vendedora, ganha mais 10%. Então, Fê, é, nosso papo tá maravilhoso e a gente vai ter que fazer mais uma meia dúzia de live, pelo menos, tá? quando A gente está quiser. nos 4 minutos finais, eu só aviso assim porque passa muito rápido, a gente nem vê. Sim, sim. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, tá? Legal. E depois de deixar os seus contatos, você pode falar para mim um pouquinho como foi o seu desafio de começar a gravar. Embora você já tivesse trabalhado atrás das câmeras, você teve que encarar as câmeras para desenvolver o seu trabalho. Vamos lá.
Então tá. Bom, então, o meu Instagram, você pode entrar em contato por Instagram, que é Fernanda Maranhão Consultoria, acho que tá ali embaixo do Dá pra teu, ver, né? tá o meu. Então eu tô sempre no Instagram, pode mandar mensagem por lá, ou pode mandar mensagem por WhatsApp também, que é 41 99511 Se eu não me engano, no meu perfil do Instagram tem lá o contato. Então qualquer coisa é só entrar e tem meu telefone. Sobre fazer essa transição de trás para as câmeras para frente, eu vou te dizer que foi um desafio bem grande. Por quê, para mim? Eu nunca gostei muito de ser o centro das atenções. Sempre foi muito difícil, eu lembro isso a vida inteira, assim, de ter que fazer apresentação na frente do colégio, enfim, essas coisas. E aí, eu fiz um processo, antes de começar a gravar, e pensar em até pré-Instagram, enfim. Eu fiz um processo fiz um treinamento de oratória, porque eu queria para as minhas palestras, para eu melhorar para palestras. Assim. E aí, quando começou isso, YouTube, vamos gravar, enfim, eu falei, poxa vida, cara, eu não gosto da minha voz, eu não sei o quê. Uma vez uma pessoa me falou o seguinte: pensa que quem está te ouvindo sempre, não via de regra, mas na maioria das vezes entende menos sobre o assunto que você é especialista. Você sabe, Exatamente. você domina o assunto tecnicamente, né? Eu trabalho há 10 anos com isso, eu domino. Então isso me deu não sei, eu ouvi isso, me deu uma tranquilidade muito grande. E assim, Ótimo. no frigir dos ovos, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque Medo ninguém nasce é pronto. Ninguém nasce pronto. Eu maravilhoso. acho que eu preciso melhorar muito ainda em relação a isso. Mas eu acho que quanto mais a gente vai fazendo, isso vai se tornando mais natural. E a gente Mas você para está de. chegando àquele que precisa do seu conteúdo, né? Eu acho que esse é É, o mais importante. Você está chegando até ele, então sim, pronto. sim, O resto você vai exatamente. buscando no decorrer do caminho, né? Que nós costumamos ser muito cruéis com nós mesmos, né, em relação à autocrítica, assim. Então, eu acho que ter carinho consigo mesmo, entender que você fez o melhor com aquilo que você tinha no momento que você pôde, É né? genial. Uhum. E todo Faz você mundo, dar o passo, né, Fê? ninguém nasceu sabendo, todo mundo foi se desenvolvendo. Então, para de, né? Vai, põe aí, então não olha mais, depois eu coloco meus vídeos e esqueço, sabe? Não fico olhando muito, Deixa os não, outros. senão eu fico achando Estamos defeito. nos 30 segundos finais. Eu quero te agradecer muito, a sua presença foi incrível. Muito Ah, sucesso para você. Ainda vamos conversar muito sobre esse assunto, porque é encantador e tem muito a ver com autoconhecimento, com terapia, com tudo que eu amo. Então, eu só sim. posso desejar tudo de melhor para você. Espero que a gente se veja pessoalmente em breve. Um grande beijo.